Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para resolver uns exercícios sobre centro de massa. Então, se você não assistiu a última aula, assista. E caso você já saiba, né, o conteúdo de centro de massa, então vamos lá estudar um pouquinho mais. Então, nesse primeiro exercício a gente tem o seguinte, uma figura A, né, aqui embaixo, essa aqui, representamos o sistema formado por duas partículas. E qual é a posição do centro de massa, né? Então ele quer saber qual que é a posição, no caso do centro de massa do sistema, tá bom? Então é uma coisa bem tranquila aqui pra gente resolver. A massa M1 está na posição 2, a M2 está na posição 8, a massa M1 pesa 10 kg e a massa M2 5 kg. Ok? Chega mais, vamos analisar aqui. O M1 ele tem na posição X1 ele é 2 metros. E na posição Y1 é 0, porque ela só está na coordenada X. Na M2, ela está na posição X2 igual a 8 metros. E na coordenada Y não tem, é 0. Vamos fazer então o centro de massa aqui. O centro de massa fica da seguinte maneira, galera. XCM, que é centro de massa. Isso daqui vai ser passa reta. Vai ficar M1 X1 mais M2 X2 M1 mais M2, ok? Substituindo os valores, M1 é 10, a posição dele é 2, mais a massa do 2, que é 5, vezes a posição dele, que é 8. Tudo isso dividido por 10 mais 5. Vamos fazer a multiplicação. 10 vezes 2, 20, mais 40, vai dar 60, dividido por 15. Isso daqui vai dar 4 metros. E qual que vai ser a posição em Y, na coordenada Y? Não vai ter, vai ser 0, porque ele não tem uma relação com a coordenada Y, tá bom? Então, se a gente fazer aqui o cálculo, ele vai zerar. Então, para desencargo de consciência, então vai ficar 10 vezes a coordenada 0 na posição, mais 5 vezes 0, tudo isso dividido por 15, né, que é a somatória das massas. Isso daqui vai dar 0 dividido por 15, 0, ok? Beleza. Então a gente achou o centro de massa. O nosso centro de massa é esse daqui, 4 metros. Então, né, o centro de massa ele está aqui, tá bom? Centro de massa. Beleza. E se a gente alterasse aqui a posição, colocasse essa bolinha M1 na origem, ou seja, puxasse, né, o nosso corpo, no caso, né, ficasse da seguinte forma. Vamos fazer aqui, ó. Se a gente alterasse, a resposta é 4 metros, tá, gente? Mas assim, se a gente supõe aqui, se o nosso corpo está aqui, ó, na origem, então aqui é a origem, 0, né? Então o corpo, o M1 ele está aqui, então o M1 está aqui, M1, e se a gente colocasse a M2 aqui, na posição 6, ou seja, puxasse duas casas no caso, né? Então M2. Então aqui é a origem, né? Então aqui fica 2, 4 e aqui é 6. Só vou apagar esse 0 que ficou aqui do lado, deixar ele embaixo. Ok? Então se a gente supõe esses resultados aqui, como é que fica? Nesse sistema vai ter o mesmo resultado. A diferença do centro de massa vai ser de 2 metros. Por quê? O resultado do centro de massa vai ser diferente, mas a distância vai ser a mesma. Vai ser de 2 metros do corpo M1 para o M2. Do corpo M1 para o centro de massa. Então vamos lá. Então fica centro de massa. Vai ficar, nesse caso, 10 vezes 0 mais 5 vezes 6. Tudo isso que vai dar 15. A resposta vai ser 2 metros. Ora, perceba, alterou.
né, ao centro de massa, mas o que acontece? O centro de massa ele alterou o valor, mas a relação da distância do M1 aqui é 2 metros e aqui é 4 metros. Então o centro de massa aqui é 2 metros. A mesma coisa daqui, da primeira questão, porque aqui é 2 metros também. Então, mesmo a gente fazendo essa alteração das posições, mas mantendo a diferença, manteve a mesma distância do corpo que tem mais massa, que é o 10, que é o M1, né? Então perceba, o centro de massa ele vai ficar próximo do corpo que tiver mais massa. E essa distância se manteve, mesmo a gente pulando duas casas, porque a gente manteve essa relação aqui, tá bom? Então, como aqui, mesmo tendo o corpo M1 está na origem, mas manteve, né, essa diferença de 2 metros, como aqui também, na primeira questão, que é 2 metros. E, lembrando, o centro de massa sempre vai estar próximo do corpo que tiver mais massa no sistema, ok? Agora a gente vai resolver mais dois exercícios aqui. Vamos fazer o primeiro aqui. Num sistema representado ao lado, as partículas A, B e C têm massa MA, MB e MC. Vamos lá. Então a gente tem a representação deles aqui. Então vamos analisar. A MA tem 3 kg, a MB tem 5 kg e a MC tem 2 kg. E a posição delas é representada aqui nesse gráfico. Em XA, ele está em 2 metros. Em Y, A é igual a 1 metro. XB é igual a 6 metros. YB é igual a 3 metros. XC, ele está 3 metros na coordenada X e na Y ele está na coordenada 6 metros, ok? Vamos lá. Agora a gente tem que achar o centro de massa na coordenada X e na coordenada Y, nesse caso aqui. Então, o centro de massa em M, vamos lá. Vamos multiplicar a massa vezes a posição de A primeiro. Então fica 3 vezes 2. 3 vezes 2. Agora, o corpo B. O corpo B ele tem o peso de 5 quilos e é multiplicado pela posição dele, que é 6. Beleza? Agora, mesma coisa, agora o corpo C. Ele tem uma massa de 2 quilos e a posição dele posição no X é 3, né? Isso. Agora tudo isso dividido pela somatória das massas, que vai ser 3 mais 5 mais 2. Isso daqui vai ser igual a 4,2 metros, ok? Chega mais, agora vamos fazer em Y, centro de massa. Isso daqui vai dar, vamos fazer direto. Vai mudar, as massas se mantêm, altera só o valor das posições. Então fica 3 vezes 1 mais 5 vezes 3 mais 2 vezes 6, ok? E a somatória das massas aqui embaixo, que vai ser 5 mais 3, 8 mais 10, né? No caso aqui a somatória vai ser isso. Então essa resposta aqui vai dar 3,0 metros, né? Essa aqui é a resposta do centro de massa, ok? Então, centro de massa em X e em Y. Então, como que a gente encontra aqui no gráfico? Vamos lá. Então, 4,2 ele vai estar mais ou menos aqui, né? Vamos pegar ele aqui. E o 3, né? Então, ele vai estar aqui, o centro de massa. O centro de massa nesse exercício vai estar aqui, ok? Ele vai estar mais próximo do corpo mais pesado, que é o B, perceba? Então, essa aqui que a gente pode encontrar aqui. Então, o corpo B, o centro de massa sempre vai estar próximo do corpo que tem mais massa nesse sistema, é o corpo B. E lembrando que como o corpo, se vocês pegar uma régua e medir, façam aí depois, o centro de massa
de A, como a massa de A ele é maior que a massa de C, o centro de massa vai estar mais próximo de A do que de C, porque o corpo MA ele é mais pesado que o corpo que o corpo C, entendeu? Então por isso que tem essa diferença que a gente tem que analisar também aqui. Então, essa aqui são os centros de massa, a gente achou o centro de massa aqui do sistema. Vamos fazer o terceiro e último exercício, que é duas bolas A e B, de massa respectivamente iguais, a 7 kg e 3 kg, move-se sobre uma superfície reta, uma mesma reta no caso, com velocidades constantes, sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura. Qual é o movimento do centro de massa do sistema? Isso aqui é quando a gente falou de movimento de centro de massa na questão no último tópico da última aula. Ok? Vamos lá. Nesse sistema, a gente analisa o seguinte: as forças externas dele atuando aqui nesse sistema aqui. Então, só que é o seguinte, perceba, as velocidades são constantes. Logo, é um movimento uniforme. Logo, se é um movimento uniforme, as forças externas vai ser igual a zero. Logo, a aceleração do centro de massa também é zero. Assim, a nossa velocidade de centro de massa é constante. Como está explicando aqui também nas velocidades constantes. Para obter então a velocidade, a gente vai utilizar a equação da quantidade de movimento, que a gente vai ter que relacionar aqui, lógico, com o centro de massa, que a gente quer saber. Ok? Então vamos calcular a quantidade de movimento para cada corpo. Vamos lá. A quantidade de movimento do corpo A, MA, vou colocar V aqui, né? E do V. Então isso aqui fica 7 vezes 4, que é a velocidade que ele te dá. Isso daqui vai dar 28 kg vezes metros por segundo. E agora no corpo B vai ficar mv, quantidade de movimento no caso. Isso daqui vai dar 3 vezes 6, por fim 18 kg metro por segundo. Logo a gente sabe que a gente quer saber do sistema, né? A gente quer saber qual é o movimento do centro de massa do sistema, logo a gente vai achar a quantidade total aqui. Somando a quantidade total vai ser a somatória de QA mais QB. Isso daqui vai dar 46 km por segundo. E para logo a gente vai calcular aqui para achar a nossa velocidade do sistema. Isso daqui vai dar que o movimento logo do sistema vai ser do centro de massa. A gente tem que fica 46 igual a vezes 10 vezes o centro de massa do nosso sistema. Isso daqui fica que o centro de massa, a velocidade do centro de massa, o movimento dele é de 4,6 metros por segundo. Ok, pessoal? Então esse aqui é a nossa resposta, nosso exercício. Então se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe nos comentários. Curta, comente, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais e aqui também no YouTube. E não perca nenhum vídeo para você ficar sempre atualizado dos conteúdos aqui da página e também do canal e de outras plataformas que a gente está lá presente, beleza? Então, espero vocês na próxima aula e até mais.